Meu nome é Joel Dutra, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu sou professor da FEA USP, do Departamento de Administração. Minha área de atuação é gestão de pessoas. Eu também sou diretor da Fundação Instituto de Administração, uma fundação de apoio à Universidade de São Paulo, e coordenador do Programa de Gestão de Pessoas da FEA USP. E o meu objetivo é estar trazendo para vocês os resultados das nossas pesquisas, os nossos trabalhos, tanto na área acadêmica como na nossa atuação junto a organizações. Então, meu grande papel aqui é estar fazendo uma ponte entre o conhecimento científico e a realidade que vocês vivem. O que nós vamos estar falando aqui agora? Nós vamos estar falando da gestão de pessoas na empresa moderna, o que está acontecendo hoje e quais são as tendências. Vamos falar do sistema de gestão de pessoas por competência e vamos falar também de como funciona um sistema de gestão de pessoas. Esse, então, é a nossa programação para o nosso encontro. Iniciando, nós vamos estar falando sobre o que está acontecendo com a gestão de pessoas na empresa moderna. Nós estamos saindo hoje de um sistema tradicional, um sistema que foi cunhado, foi pensado a partir do sistema taylorista, do sistema fordista, onde a organização ela tem um conhecimento completo das pessoas, ou pelo menos esse era o pressuposto. Hoje nós vivemos uma realidade organizacional onde a realidade está em contínua transformação, essa realidade é apresentada de forma muito ambígua e nós temos a impossibilidade hoje de termos a organização ou alguém dentro da organização ou uma área dentro da organização que tenha onisciência ou onipresença. Portanto, a relação das pessoas com a organização ela é construída a cada segundo. Como gerenciar essas relações múltiplas e que estão em contínua transformação? Esse é o desafio da gestão de pessoas no sistema, na empresa moderna. Vamos falar um pouquinho da transição dessa realidade. Por que nós estamos mudando a gestão de pessoas? Nós vamos verificar que essa alteração ela vem de pressões do contexto externo e do contexto interno. Vamos olhar o contexto externo. Contexto externo, nós vemos saindo de um momento de grande transformação e se avizinham muitas transformações aí no futuro. Alguns teóricos acreditam que nós talvez estejamos vivendo um momento de ruptura importante na história da humanidade. Talvez lá em 2300 as pessoas olhem para esse momento na história e observem um momento, um incidente crítico na história da humanidade. Alguns futurólogos acreditam que de 80 a 2020 nós estamos vivendo intensa transformação. Essa turbulência, obviamente, vem afetando as organizações. Um outro movimento importante é o movimento de globalização, que vem vindo em ondas sobrepostas. Uma primeira onda foi a globalização financeira, a segunda foi a globalização dos mercados, a terceira, já consolidada, a globalização do sistema produtivo, e hoje a gente vai assistindo a globalização que é chamada de globalização institucional ou das instituições, que vai surgindo em função dos mercados comuns, como na Europa, onde você não tem simplesmente uma economia mais interligada, mas você vai tendo um sistema educacional padrão, um sistema de leis padrão e assim por diante. Essa globalização, essa turbulência vem alterando a arquitetura organizacional, as arquiteturas de negócio e cada vez mais as organizações vão se tornando mais complexas. Talvez a gente não possa prever muita coisa para o futuro, mas uma coisa nós podemos prever com uma relativa segurança. As empresas estarão cada vez mais complexas em termos das tecnologias, das relações organizacionais e da sua relação com o ambiente. Obviamente, uma organização mais complexa requer pessoas mais qualificadas. Isso vai gerando uma grande pressão sobre a gestão de pessoas. Todas essas mudanças do contexto externo foram pressionando as organizações para maior flexibilidade, maior agilidade decisória. E isso teve dois grandes impactos sobre a gestão de pessoas. Um primeiro impacto é uma mudança dramática do perfil exigido pelas organizações. Até meados da década de 80 aqui no Brasil, nós tínhamos um perfil que nós chamamos de obediente e disciplinado. Ou seja, um perfil predominante até então de pessoas submissas, passivas, obedientes, que simplesmente faziam o que era mandado.
A partir da segunda metade dos anos 80, nós vamos observando crescentemente a exigência de um perfil que nós chamamos de autônomo empreendedor, de uma pessoa que chega junto, divide bola, faz as coisas acontecerem. Essa é a realidade existente hoje no Brasil. Mas de 85 a 95, nós vivemos uma grande ambiguidade nas organizações. De um lado, a organização queria contratar esse perfil autônomo empreendedor. Do outro lado, ela tinha uma cultura que estimulava e reforçava o obediente e disciplinado. Portanto, a empresa tinha um discurso e uma prática completamente diferentes. Essa ambiguidade ela foi se equacionando a partir da metade dos anos 90, quando esse perfil mais autônomo empreendedor foi incorporado na cultura da organização. Hoje, a cultura organizacional ela estimula e reforça esse perfil empreendedor. Porém, o sistema de gestão de pessoas não acompanhou esse processo. Normalmente, ainda, o sistema de gestão de pessoas dentro das organizações é um sistema que estimula e reforça o perfil obediente e disciplinado. Então, nós vamos assistir, desde 95, um descolamento entre a realidade organizacional e o sistema de gestão de pessoas. Esse descolamento é que vem gerando um grande conflito e uma grande insatisfação em relação ao sistema de gestão de pessoas. Hoje, então, nós fomos abandonando esse referencial tradicional, porque ele vai explicando pouco a realidade que nós vivemos, mas nós não colocamos um sistema novo no lugar. No começo dos anos 90, eu acreditava que seria possível construirmos um novo sistema de gestão de pessoas, um novo modelo. O que nós percebemos hoje é que esse modelo ele vai sendo construído na medida que nós vamos vivenciando, na medida que a organização vai entrando em contato com essa nova realidade. Porém, nós ficamos numa terra de ninguém, nós ficamos sem referencial algum. Como aquela história da pessoa que saiu de um país, foi para outro há um tempo. Ela não tinha ainda aprendido a linguagem, o idioma do país para o qual ela tinha ido, mas já tinha esquecido o idioma de origem. Então, é isso que nós chamamos de crise, é isso que está acontecendo em gestão de pessoas, né? Nós estamos sem um referencial. E, por ausência de um referencial, todo mundo se sente à vontade para colocar a colher nesse caldeirão, né? E com isso nós temos muita ingerência, nós temos uma inconsistência, uma não continuidade da gestão de pessoas dentro da organização. O que eu gostaria de trazer para vocês é um conjunto de referenciais que nos ajuda a entender a gestão de pessoas na empresa moderna, quer dizer, dentro de toda essa turbulência, de todas essas alterações, dessa ambiguidade, como é que nós podemos pensar a gestão de pessoas na organização. Um outro aspecto dessa pressão de contexto externo foi a questão decisória. Quer dizer, o que nós observamos foi uma concentração cada vez maior do processo decisório dentro das áreas ou atividades fim da organização e o enxugamento das atividades e áreas meio da organização. Mais do que isso, o processo decisório foi caminhando para a capilaridade nervosa da organização. Com isso, as organizações vão enfrentando um grande desafio na gestão de pessoas, que é gerar o comprometimento e, mais do que isso, sustentar o comprometimento das pessoas com a organização, com o negócio. Como é que a gente sustenta o comprometimento das pessoas? Na medida em que a organização consegue agregar valor para as pessoas na sua relação com a organização. E isto começa a incomodar muitas organizações desde o início dos anos 90. E isso gera o que nós chamamos de pressão do contexto interno sobre a organização. As pessoas começam, então, a pressionar as organizações. E as organizações, do seu lado, começam a se interessar por atender às expectativas e necessidades das pessoas. O que nós vamos observar como grandes transformações no conjunto de necessidades e expectativas das pessoas? Nós vamos ver como um primeiro plano as pessoas buscando cada vez mais autonomia e liberdade. As pessoas querem nas organizações um maior espaço para elas serem elas próprias. Na medida que a organização consegue oferecer isso, ela tem muito mais chance de comprometer as pessoas. Essa é uma realidade, então, que nós vamos vivendo hoje dentro das organizações. Mas não foi sempre assim. Essa é uma realidade muito recente. A minha geração, por exemplo, ela foi educada num ambiente extremamente autoritário. Em casa, na escola, no trabalho. Eu me lembro que quando comecei a trabalhar aos 14 anos, num escritório, numa fábrica de vidros, para sair da sala nós precisávamos pedir autorização para o chefe. Para ir para o banheiro nós precisávamos pegar a chave com o chefe.
O que mais me incomodou alguns anos depois foi perceber que isso em nenhum momento havia me abalado. Eu havia realmente aceitado aquilo de forma muito tranquila. Por quê? Porque eu tinha sido educado para isso em casa, na escola, e o trabalho foi uma continuidade natural. Eu tenho 3 filhas adultas e elas foram educadas de uma forma bastante diferente. Eu tenho convicção de que elas hoje não trabalhariam ou não se comprometeriam, pelo menos, com uma empresa autoritária, autocrática. Né? Podem até trabalhar numa empresa desse tipo. Mas a gente vai vendo que uma população que foi socializada de uma forma diferente não aceita mais uma empresa controladora, autoritária, coercitiva. Né? Portanto, uma empresa mais aberta, democrática, ela tem muito mais chances de comprometer as pessoas. Um outro aspecto vem de um ambiente mais competitivo. No início dos anos 90, nós achávamos que em meados da década de 90 o mercado brasileiro estaria francamente competitivo. Como a estabilidade econômica e política no país aconteceu somente a partir de 94, nós vamos perceber que somente por volta de 98 que nós começamos os primeiros sinais, ou observamos os primeiros sinais de competitividade no mercado. A partir de 2002 o mercado ficou francamente competitivo. Isso vai gerando a percepção nas pessoas de que a sua segurança no mercado de trabalho está associada ao seu contínuo desenvolvimento. Por isso, nós fomos já observando, no final dos anos 90, as pessoas dispostas a trocar remuneração por desenvolvimento no seu movimento no mercado. A partir dos anos 2000, nós começamos a investigar o mercado. O que nós constatamos? Que as pessoas hoje se movimentam no mercado de trabalho à busca de condições concretas de desenvolvimento. Esse é o principal mobilizador das pessoas hoje no mercado de trabalho. Essa questão é muito importante, quer dizer, na medida em que a empresa oferece condições concretas de desenvolvimento das pessoas, ela tem muito mais chance de comprometê-la. Um outro aspecto importante é a maior longevidade. As pessoas estão vivendo mais. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas há uma tendência hoje das pessoas estarem presentes no mercado de trabalho por pelo menos 60 anos. Do outro lado, nós vamos observar que as organizações hoje, dificilmente conseguem reter as pessoas além dos 55 anos. Nós acreditamos que essa realidade não se altere nos próximos 10 a 15 anos, por conta da nossa realidade demográfica. Nós temos uma grande população de 30 a 40 anos e essas pessoas vão estar pressionando as estruturas organizacionais das empresas nos próximos anos, gerando uma necessidade de rotatividade. Ocorre que as pessoas estão se aposentando muito jovens e é muito pouco provável que elas saiam do mercado de trabalho. E elas estão vivendo um momento crítico de transição profissional. Essa transição profissional ela é bastante custosa para as pessoas. É possível que uma pessoa hoje com 30 anos venha viver 4 transições profissionais ao longo da sua vida. Ou seja, a transição profissional ela vai se tornando uma realidade cada vez mais presente na vida das pessoas. Isso vai trazendo um novo componente de intranquilidade. As pessoas estão se acostumando com a ideia de que elas não vão estar na mesma empresa a vida toda. E agora elas têm que se acostumar com a ideia de que elas talvez não estejam na mesma carreira a vida toda. Como é para a organização preparar as pessoas para isso? Antes as empresas preparavam as pessoas para o cargo, depois começaram a preparar para a carreira, depois começaram a preparar para o mercado. E hoje a empresa precisa preparar a pessoa para a vida, porque mesmo a pessoa não sabe exatamente qual será a sua próxima carreira. Um outro aspecto importante da pressão do contexto interno vem da volatilidade do conhecimento e da informação. O conhecimento e a informação estão cada vez mais voláteis, tornando uma mercadoria ou um serviço cada vez mais precioso. E de repente nós estamos assinando revistas, jornais, tendo todos os canais dos nossos receptores, acessando a internet. E vem a seguinte questão: o que nós fazemos com tanta informação? As pessoas têm me perguntado o seguinte: o mercado quer o quê? O especialista ou o generalista? E o que o mercado quer hoje, vai querer nos próximos anos, é o generalista e o especialista na mesma pessoa. O mercado quer tudo, ele é muito exigente. E, portanto, vem um grande desafio para a organização: como desenvolver as pessoas, tanto na sua especialidade, no aprofundamento da sua especialidade, e, ao mesmo tempo, desenvolver as pessoas de uma forma mais ampla, mais abrangente. Essa é uma questão, é um grande desafio, é a pressão que vem do contexto interno.
Eu tentei fazer esse pano de fundo para vocês, para nós observarmos agora como é que isso funciona quando nós pensamos nessa transição da gestão de pessoas. Nós estamos saindo de uma gestão que nós chamamos de gestão tradicional, onde o foco dessa gestão está no controle. Toda a lógica da gestão de pessoas, desde a sua gênese, no Taylorismo, no Fordismo, foi em cima do controle. Quer dizer, a lógica da gestão de pessoas é controlar as pessoas. Nessa lógica, se nós olharmos o papel da pessoa e o papel da empresa, nós vamos ver as pessoas com papel basicamente passivo, já que elas são o objeto do controle, e as empresas com papel ativo. O que nós vamos observando nos últimos anos? Um deslocamento desse foco para um foco no desenvolvimento. Nós observamos aqui no Brasil, a partir de meados da década de 90, a emergência de um novo pacto na relação entre as pessoas e a organização. Cada vez mais esse pacto ele é mediado pelo desenvolvimento, o desenvolvimento mútuo. As pessoas vão fazendo sentido para a organização na medida em que essas pessoas contribuem definitivamente para o desenvolvimento da organização. Cada vez mais a organização faz sentido para a pessoa na medida que a organização contribui para o desenvolvimento das pessoas. Nós fomos percebendo isso levemente no começo, na metade dos anos 90, e isso vem ganhando uma dimensão cada vez mais forte. Nós acreditamos que nos próximos 5 anos, essa tendência, esse pacto, ele vai ficar muito mais evidente. As empresas criando mecanismos de seleção, de escolhas internas, pegando ou pensando basicamente aquelas pessoas que têm uma maior capacidade de contribuir para o desenvolvimento da organização. Cada vez mais as pessoas escolhendo as organizações ou o seu trabalho em função do que esse trabalho pode trazer de contribuição para o seu desenvolvimento profissional ou pessoal. O que nós vamos verificar dentro dessa nova realidade é que o papel da pessoa é um papel de pensar o seu desenvolvimento de forma ativa, proativa. Ou seja, a pessoa assumir a gestão da sua carreira, assumir a gestão do seu desenvolvimento. Do outro lado, temos a empresa também com um papel ativo, no sentido de criar o espaço para as pessoas, desafiar as pessoas e estimular e suportar o seu desenvolvimento. O que nós observamos hoje? Nós observamos as empresas com um pé no controle e um pé no desenvolvimento. Por isso, muitas vezes, a empresa parece tão ambígua. Ora, ela está nos controlando, ora, ela está nos estimulando a desenvolver. O que nós vamos observar do papel das pessoas e da organização? Nós vamos observar tanto as pessoas como a organização despreparados para esse novo papel. Do lado das pessoas, como eu falei há pouco, as pessoas estão extremamente estimuladas e ligadas no seu desenvolvimento. Porém, a maior parte das pessoas acredita que esse desenvolvimento deva vir da organização. Elas estão pouco preparadas para elas assumirem a gestão do seu próprio desenvolvimento, a gestão da sua própria carreira. Do outro lado, a organização tem ainda o impulso de controlar as pessoas, de assumir uma postura mais paternalista, de ela definir o que as pessoas têm que no que elas têm que se desenvolver, quando elas devem se desenvolver, e assim por diante, né? Então, há uma necessidade de troca de papéis. Então, o que nós vimos até agora é que estamos passando por grandes transformações na gestão de pessoas. Essas transformações, elas vêm de pressões do contexto externo e do contexto interno, né? E que nós estamos saindo de um modelo tradicional mais focado no controle para um modelo mais centrado no desenvolvimento. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver como é que é a gestão de pessoas na empresa moderna. E o meu objetivo é trazer alguns conceitos que nos ajudem a entender como funciona a gestão de pessoas nessa empresa tão ambígua, tão turbulenta. Para nós definirmos ou trabalharmos esse conceito, eu gostaria de dizer para vocês uma experiência nossa e que foi extremamente gratificante. Na década de 80, nós tivemos um grande insight que nos ajudou muito a entender a gestão de pessoas no Brasil. Nós percebemos que havia 2 dimensões importantes na organização: o sistema de gestão de pessoas formal e a realidade organizacional, e que eram dimensões distintas. E aí nós começamos a observar o seguinte: uma pessoa, um gerente, quer dar um aumento salarial para o seu funcionário. Ele tenta fazê-lo através do sistema formal da organização. Ele não consegue. A tendência dele é sabotar o sistema formal e dar um aumento salarial para a pessoa.
Normalmente, o gestor ele vai ter uma sensibilidade muito mais acurada da realidade, enquanto o sistema formal ele é lento na sua resposta à realidade. É muito provável que o gestor esteja correto. Porém, essa sabotagem ela pode gerar efeitos negativos ou não ter nenhum efeito. Vou pegar um exemplo de uma sabotagem que não tem grandes impactos na organização. Um exemplo é nós criarmos um novo cargo. Por exemplo, eu tenho um analista não sei das quantas, ele está no teto da faixa, eu não quero perdê-lo, eu crio o analista não sei das quantas 2 e crio então um novo cargo ou um novo salário. Essa é uma sabotagem inofensiva. Mas as empresas são muito criativas nesse sentido, a ponto de na década de 90 nós termos uma multiplicação de cargos no mercado absurda. O caso mais hilário que eu vivi foi numa empresa de economia mista em Curitiba, na cidade de Curitiba, era uma empresa municipal. E nós estávamos analisando o conjunto de cargos dessa empresa e vimos lá o chefe de ascensão. Achamos que inicialmente que era um profissional de recursos humanos, mas na verdade era um ascensorista. Só que a empresa tinha já o cargo de ascensorista e tinha o cargo de chefe dos ascensoristas. Então se criou o cargo do chefe da ascensão, a pessoa que só cuidava da subida dos elevadores. Então a gente vai vendo absurdos desse tipo proliferarem dentro das organizações na ânsia de criar cargos ou de ajeitar a situação das pessoas. Porém, nós podemos ter um efeito perverso. Um exemplo foi o que nós vivemos ao desenvolvermos a carreira de jornalistas para o Grupo Abril. Nós fizemos esse trabalho em 92. Até 92, o que nós verificamos que era a trajetória típica de um jornalista, ele entrava como um repórter, virava um editor, depois virava um chefe de redação e depois um diretor de redação. Daí eu tinha um repórter muito bom, só que ele estava no teto da faixa salarial. E o diretor de redação imediatamente fazia o seguinte, promovia esse repórter a subeditor, lá para Recursos Humanos ele era o subeditor, com salário de subeditor, mas na prática ele continuava repórter. Só que isso começa a gerar uma confusão, porque o repórter ele trabalha com o que o pessoal chama de apurática, o pessoal do campo que vai fuçar notícias, vai trazer informações para a redação. O pessoal da editoria é o pessoal que trabalha com a escrevática, é o pessoal que compõe a revista. São trajetórias distintas. E aí aquele repórter ficava na dúvida, bom, eu invisto como repórter, eu cresço como repórter, ou eu começo a investir na minha carreira de editor. Afinal, eu sou um subeditor, embora eu atue como repórter. Na mesma época, nós fizemos uma pesquisa em 25 empresas de base tecnológica na Grande São Paulo. O que nós constatamos? Que 30% dos gestores não eram gestores, mas eram profissionais técnicos travestidos de gestores para ter salário, para ter status. A mesma coisa acontecia, quer dizer, essa confusão, a pessoa não sabe exatamente como se localizar dentro da organização. Essa situação, esse quadro, ele é cada vez mais frequente na organização, nas organizações brasileiras. Isso vai gerando uma grande confusão, tanto para a gestão de pessoas, como para a própria pessoa se posicionar na sua relação com a organização. Então nós procuramos entender o que levava o gerente a querer dar um aumento salarial para alguém da sua equipe. Nós percebemos que isso estava muito ligado à agregação de valor dessa pessoa para o meio. E também constatamos que em todas as organizações, qualquer tipo de organização, a pessoa é digna de uma benesse, de uma diferenciação, na medida em que ela agrega valor para o meio onde ela se estabelece. Numa empresa patológica, essa agregação de valor é para o chefe, é para o feudo. Numa organização sadia, essa agregação de valor é para a empresa, para o negócio. Nós procuramos um conceito que nos ajudasse a entender esse processo, esse fenômeno. E o que nós encontramos como um conceito importante para nós? O conceito de competência, mas o conceito de competência desenvolvido na França. Para nós, esse conceito explicava muito bem a realidade que nós estávamos observando aqui nas empresas brasileiras. O conceito de competência mais intuitivo e que está impregnado nas empresas brasileiras, ele está muito mais ligado à ideia de qualificação, quer dizer, a pessoa competente é a pessoa qualificada para o que ela faz. Na segunda metade dos anos 90% das empresas brasileiras usavam competência com esse conceito. Hoje, no primeiro semestre de 2005, nós, ao olharmos para as empresas brasileiras, nós constatamos que 2/3 das empresas brasileiras ainda usam esse conceito, 1/3 usa o conceito sobre o qual nós estamos aqui discutindo. Esse conceito de competência na linha francesa diz o seguinte:
A pessoa competente não é simplesmente a pessoa qualificada. A pessoa competente é aquela pessoa que consegue mobilizar a sua qualificação para atender uma demanda do contexto onde a pessoa se insere. Ou seja, a pessoa competente é aquela pessoa que consegue ler as demandas do contexto sobre ela. A partir daí, ela consegue mobilizar o seu repertório e atender às demandas do contexto. Ou seja, a competência é a qualificação em ação. Só olharmos a qualificação das pessoas e a partir daí avaliarmos as pessoas é um grande equívoco. E, obviamente, isso não acontece na prática organizacional. Quando eu brigo por uma pessoa é porque essa pessoa efetivamente agrega valor para o meio. Ou seja, ela consegue perceber as demandas do contexto e consegue mobilizar a sua qualificação para atender esta demanda. Nós temos observado dentro das organizações que essa é a realidade, quer dizer, basicamente a tomada de decisão sobre as pessoas é em função do que ela agrega, embora o sistema formal de gestão de pessoas olhe as pessoas pelo que elas fazem. E aí eu tenho um gap entre o sistema formal e a realidade organizacional, um sistema que olha as pessoas pelo que elas fazem e a minha decisão gerencial em cima do que as pessoas entregam efetivamente. Partindo do pressuposto que isso é verdade, que as pessoas são diferenciadas pela sua agregação de valor, vem aqui uma questão importante. Como medir essa agregação de valor? Como eu posso dizer que uma pessoa agrega mais valor do que a outra? Se nós simplesmente atrelarmos isto ao fato da pessoa atingir objetivos, nós vamos estar pensando muito pequeno. A agregação de valor, a contribuição das pessoas é muito mais do que isto. Por isso nós fomos procurando um parâmetro que nos ajudasse a entender essa agregação de valor. E nós percebemos uma alta correlação entre agregação de valor e nível de complexidade das atribuições e responsabilidades da pessoa. Quanto maior a complexidade das atribuições e responsabilidades das pessoas, maior a sua agregação de valor. Por isso, isso nos possibilitou ter aqui uma definição operacional de desenvolvimento. A pessoa se desenvolve na medida em que ela consegue incorporar atribuições e responsabilidades de maior complexidade. Na medida que ela consegue fazer isto, ela está agregando mais valor, ela está se desenvolvendo. Também isso nos possibilitou enxergar a carreira, né, não como um empilhamento de cargos, mas a carreira como degraus cada vez maiores de complexidade. Na medida que a pessoa vai passando para um outro degrau de complexidade, ela está num processo de desenvolvimento da sua carreira. Então é importante nós termos essa reflexão. Normalmente, e aí vocês podem ver isso na transparência, nós usamos algumas variáveis diferenciadoras de complexidade. Né? Por exemplo, o nível de atuação, a abrangência da atuação, o impacto da decisão da pessoa na organização. Quanto maior a complexidade. Quanto menor a estruturação, a rotinização da atividade da pessoa, maior a complexidade. O que a pessoa faz com a informação, o seu nível de autonomia decisória. Quanto maior a autonomia decisória, maior a complexidade. Nós observamos também que sempre a remuneração no mercado foi definida em função da agregação de valor da pessoa. Quanto maior a agregação de valor, maior a remuneração. Ora, se nós estamos dizendo que há uma correlação entre complexidade e agregação de valor, eu posso dizer que na medida em que a pessoa lida com maior complexidade, ela vale mais. Desde o início dos anos 90, nós pesquisamos o mercado por complexidade. Eu posso afirmar para os senhores que o mercado brasileiro se estrutura por complexidade. Hoje eu posso explicar muito melhor a diferença de remuneração no mercado ou numa organização a partir da complexidade do que por qualquer outro elemento. Isso nos conduz a um conceito integrador em termos de gestão de pessoas. Eu estou dizendo que a complexidade me ajuda a explicar o desenvolvimento, me ajuda a explicar a carreira, me ajuda a explicar também as diferenças remuneratórias. Na medida que a pessoa vai lidando com maior complexidade, ela está se desenvolvendo, está crescendo na sua carreira e está valendo mais, tanto para a empresa como para o mercado. Surgiu daí uma outra questão para nós. O que permite a uma pessoa se desenvolver? O que permite a uma pessoa lidar com maior complexidade? E o que nós fomos observando, que isso está muito ligado à capacidade que a pessoa tem de observar e entender o contexto onde ela se insere. Na medida que ela entende com mais profundidade o contexto, ela naturalmente lida com maior complexidade.
Nós chamamos isso de nível de abstração. Na medida que a pessoa vai aumentando seu nível de abstração, ela vai lidando com complexidade, ou à medida que ela vai lidando com uma complexidade, ela vai aumentando seu nível de abstração. Essas duas coisas vão acontecendo em paralelo. Há uma relação muito íntima entre o nível de abstração e o nível de complexidade com o qual a pessoa lida, né? Vamos pegar então um exemplo. Eu vou pegar um exemplo fora, talvez, da nossa seara de atividade. Vamos pegar um jovem médico. Ele acabou de se formar, ele fez 6 anos de medicina e decidiu fazer cirurgia geral. Então ele vai fazer uma residência em cirurgia geral. Dependendo do curso que ele fez, talvez ele nunca tenha cortado um tecido rígido. Ele sempre cortou tecidos mortos. Então ele nem sabe que pressão pôr no bisturi. Mas depois de 6 meses, este nosso jovem médico, ele tem condições de fazer uma extração de apêndice, mesmo um apêndice inflamada ou suturada. Ou seja, nós estamos falando aí de uma cirurgia de baixa complexidade para o médico, né? Porque para mim, provavelmente seria muito difícil extrair apêndice de alguém, mesmo fazendo um curso rápido para isto, né? Ou seja, embora seja pouco complexo, não deixou de ser difícil. Mas para o nosso jovem médico, nós temos aí uma atividade de baixa complexidade que ele incorporou com muita facilidade no seu repertório. Mas esse nosso jovem médico vai demorar muito tempo para liderar uma cirurgia de transplante de coração. Aí sim nós estamos falando de uma cirurgia complexa. Por que é complexa? Porque existe uma série de intercorrências que podem acontecer no meio da cirurgia e que são difíceis de serem previstas. Provavelmente ele vai estar liderando um time multifuncional, multidisciplinar, né? E ele tem que ter a respeitabilidade, a credibilidade para liderar esse time. Ou seja, o nosso jovem médico ele vai ter que ganhar experiência, ganhar musculatura para depois assumir uma atividade de maior complexidade. A mesma coisa nós poderíamos falar na administração, na engenharia, no direito, né? Nós não podemos pegar um jovem administrador, por mais brilhante que ele seja, e colocá-lo à frente na presidência de uma empresa complexa. Ele provavelmente vai ter dificuldade de administrá-la, assim como se nós puséssemos o nosso jovem médico liderando uma cirurgia de transplante de coração. A chance de ele matar o paciente seria muito grande. Então, há uma relação entre a complexidade e o nível de abstração, a capacidade da pessoa lidar com essas situações mais complexas. Eu tenho uma colega inglesa, ela vem pesquisando esse assunto já desde o início dos anos 90. E ela conta um episódio muito interessante. Ela foi fazer um trabalho de avaliação de nível de abstração numa mineradora de ouro na África do Sul. E ela faz essa avaliação usando 3 técnicas distintas, sobrepostas. Ela faz uma análise da biografia profissional da pessoa, vendo os diferentes estágios de complexidade com qual essa pessoa lidou. Ela faz uma entrevista para ver como é que essa pessoa lida com complexidade. Ela faz uma série de jogos para ver como é que a pessoa está em termos de nível de abstração. E a partir daí ela faz uma avaliação. E ela ficou surpresa quando se deparou com um mensageiro dessa mineradora que tinha um alto nível de abstração. Mas o primeiro emprego dele tinha sido na mineradora como mensageiro. Ele não tinha estudado, quer dizer, ele não tinha tido nenhum elemento para aumentar o seu nível de abstração. E para ela era uma incógnita. A partir daí ela levantou a hipótese que essa pessoa tinha uma atividade fora da mineradora de maior complexidade. E ela constatou que não, aquele mensageiro só trabalhava na mineradora. E ela viu a sua teoria indo por água abaixo e ela investigou e até que descobriu que aquele mensageiro, na verdade, era um grande agiota dentro da mineradora. Ele movimentava uma grana muito grande dentro da mineradora. Ou seja, ele lidava com uma situação de complexidade equivalente ao seu nível de abstração. Então, nós temos observado isso dentro das organizações. O que significa que uma pessoa, num determinado degrau de complexidade, vamos pegar aqui na transparência, vamos supor que a pessoa esteja ali no 5º degrau de complexidade, né? Se essa pessoa mudar de carreira, não importa para onde ela vá, ela tem condições de ir para outra carreira lidando com o mesmo nível de complexidade. Ela não vai pegar na outra carreira e começar do zero, né? Ou seja, nós estamos falando aí de um patrimônio que a pessoa tem e ela vai levar para onde ela for. Se nós formos falar da essência do desenvolvimento das pessoas, nós podemos dizer que a essência do desenvolvimento é o nível de abstração. O conjunto de conhecimentos e habilidades que a pessoa tem são voláteis. Quer dizer, se a pessoa não estiver continuamente atualizando, eles se perdem.
Não é isso que vai me fazer lidar com um outro nível de complexidade. É o meu nível de abstração, é o que eu faço com os meus conhecimentos, com as minhas habilidades. Essa é a essência do desenvolvimento. Então, se nós vamos falar em desenvolver alguém, não é simplesmente colocar a pessoa fazendo curso, é ajudando essa pessoa a mobilizar o seu conhecimento dentro da sua realidade, dentro da sua prática. Se os senhores, por absurdo, não utilizarem nada do que estão aprendendo nessa nossa conversa, ela vai ficar ao vento, ela vai ficar uma informação interessante, mas não vai agregar muito. Porém, se os senhores usarem, colocarem isso na sua prática, isso vai se incorporar ao seu desenvolvimento. Essa é a ideia. O que faz com que a pessoa lide com maior abstração? O que aumenta o nível de abstração das pessoas? Basicamente é formação e experiência. Na medida que você vai investindo na sua formação, aliada à sua experiência, isso cria realmente um elemento importante de desenvolvimento da pessoa. Eu quis trazer esse quadro e agora com esse quadro nós vamos tentar cotejar isso com a realidade, o sistema formal de gestão de pessoas da organização. Então nós temos aqui um conjunto de conceitos que nos ajuda a explicar a realidade organizacional. Vamos contrapor isto ao sistema de gestão de pessoas. Nós vamos observar que o sistema de gestão de pessoas, ele basicamente olha as pessoas pelo que elas fazem. E esse é o elemento que coloca a pessoa dentro de uma classificação. Porém, todas as decisões sobre as pessoas são tomadas em função do que elas entregam. Um outro aspecto importante é que o sistema formal acha que as pessoas crescem aos soluços. Por exemplo, eu tenho um analista júnior, o próximo degrau é ser um analista pleno, e uma bela noite esse nosso analista júnior vai dormir, vem o Espírito Santo, benze, e ele acorda um analista pleno. Um milagre. É um milagre que acontece em todas as organizações. Na prática não é assim que acontece. Na prática esse nosso analista júnior, ele vai lidando com níveis crescentes de complexidade e na medida que ele vai atendendo essas complexidades, ele vai recebendo desafios maiores e com isso ele vai se desenvolvendo. Num determinado momento ele já ocupa o espaço de um analista pleno. Nesse momento ele é promovido. Nós vamos observar nas organizações que esse movimento de desenvolvimento ele acontece a posteriori, ele acontece depois que a pessoa já ocupa a posição, em todas as organizações. Então é muito importante, quando nós olhamos para o nosso desenvolvimento, nós estarmos numa postura muito mais ativa em relação ao nosso desenvolvimento, de crescermos, ocuparmos espaço e, na sequência, provavelmente seremos reconhecidos. E não esperar o reconhecimento para depois nos desenvolvermos. Não é essa a lógica que impera na organização moderna. Um outro aspecto importante nas organizações de uma forma geral é que nós vamos observar que as pessoas têm pouco feedback a respeito do seu desenvolvimento. Isso que nós estamos falando aqui não é facilmente percebido pelas pessoas, nem pelos gestores e nem pelas pessoas que trabalham dentro da organização. A pessoa, na medida em que ela não recebe um feedback da organização, qual é a percepção que ela tem? A percepção que ela tem é que ela está trabalhando cada vez mais, está sendo cada vez mais sobrecarregada, sem nenhuma recompensa. E o raciocínio dela é o seguinte: puxa, eu recebi um abacaxi para descascar, descasquei bonitinho, entreguei ele fatiadinho, e o que aconteceu comigo? Eu fui aumentado? Não. Fui promovido? Não. Eu recebi 2 abacaxis para descascar. E essa é a realidade que vai se estabelecendo dentro da organização. Mais um outro efeito perverso importante. Há uma tendência dos gestores dentro da organização, por estarem extremamente sobrecarregados, extremamente pressionados, eles descarregarem os trabalhos sobre aquelas pessoas que eles têm confiança. Então é muito comum, numa equipe de 10 pessoas da minha equipe, eu acabar sobrecarregando 3 ou 4 que eu sei que respondem mais facilmente aos meus estímulos. E daí eu desenvolvo mais essas pessoas e não desenvolvo as demais. E vou criando um desequilíbrio dentro da minha área. Também eu fico extremamente receoso de perder aquelas pessoas porque elas são os meus esteios. Então eu não estou disposto a perder ou ceder essas pessoas para nenhuma outra área da organização. Isso vai criando uma série de disfunções dentro da organização. Finalmente, um outro aspecto importante é que, normalmente, os gestores não usam o desenvolvimento como uma moeda de troca. E hoje é uma moeda de troca importante. Talvez o gestor não tenha grande autonomia para dar aumento salarial ou para promover, mas ele tem muita autonomia para desenvolver as pessoas. E, de repente, pode surgir aí uma moeda de troca importante na gestão de pessoas.
Talvez eu não possa te aumentar, talvez eu não possa te promover, mas eu posso bancar o seu desenvolvimento. E se a empresa não te aproveitar, você tem condições de se posicionar de uma forma mais competitiva no mercado de trabalho e usar o desenvolvimento como uma grande moeda de troca. Para finalizar essa nossa parte conceitual, eu queria trazer um trabalho dessa minha amiga inglesa, a Gillian Stamp. Ela, na década de 80, ela pesquisou muitas biografias profissionais na Inglaterra. E ela verificou que as pessoas têm timings diferentes de desenvolvimento. As pessoas não se desenvolvem no mesmo ritmo. Só que ela percebeu que esse desenvolvimento ele é harmônico na medida que as pessoas conciliam capacidade com desafios. Na medida que eu tenho um equilíbrio entre desafio e capacidade, as pessoas vão se desenvolvendo de uma forma harmônica. Nós temos pesquisado nos últimos 6 anos a liderança aqui no Brasil. O que nós temos percebido? Que os líderes bem avaliados são as lideranças que trazem a sua equipe com a corda esticada. Não a mesma corda para todo mundo, uma corda para cada pessoa. Ou seja, eu desafio a pessoa na sua individualidade. Se a pessoa pode me dar 100, eu vou pedir 110. Se ela pode me dar 110, eu vou pedir 120 e assim por diante. Na medida que eu vou fazendo isso, eu vou ajudando a pessoa a se desenvolver dentro da sua individualidade, da sua capacidade. Se eu puxo demais, como mostra o quadro, eu trago a pessoa aqui para uma região de perplexidade e de ansiedade. No tempo, eu vou estressar essa pessoa. Mas o que aconteceu mais frequentemente na pesquisa da Gillian Stamp e o que aconteceu também nas nossas observações aqui no Brasil é que normalmente os gerentes trazem a sua equipe com a corda frouxa, ou seja, subutilizando a sua capacidade. A subutilização da capacidade da pessoa tem um efeito muito mais perverso sobre a pessoa do que a superutilização. Na superutilização, a pessoa tem defesa. Na subutilização, a pessoa não tem defesa. Normalmente, a subutilização da capacidade da pessoa gera um desconforto muito grande, vai gerando no tempo indolência, passividade, desmotivação e, no tempo, vai gerando queda da autoestima, queda do senso de realização e a pessoa vai levando isso para a sua vida pessoal, familiar e assim por diante. Então esse é um processo extremamente destrutivo da pessoa. Trabalhar muito não quer dizer que a pessoa está sendo bem utilizada. Quando nós estamos falando de utilização adequada, nós estamos falando basicamente de qualidade do trabalho ao qual a pessoa é submetida ou que ela recebe para desenvolver. Então, nesse nosso segundo bloco, nós vimos alguns aspectos importantes. Nós vimos que as pessoas elas são valorizadas pela sua agregação de valor, que nós podemos medir essa agregação de valor em função da complexidade das atribuições e responsabilidades da pessoa. Nós vimos também que a pessoa ela vai se desenvolvendo na medida que ela vai aumentando o seu nível de abstração. Na medida que ela aumenta o seu nível de abstração, ela se desenvolve. Vamos ver agora, e vamos trabalhar agora com vocês, o sistema de gestão de pessoas. Como é que nós podemos pensar o sistema de gestão de pessoas? Um sistema de gestão de pessoas, como qualquer outro sistema de gestão, ele deve ser perene. Ele não pode ser um sistema que ele é desmontado a hora que a empresa muda a sua estrutura organizacional ou a hora que ela muda a sua estratégia. Assim como eu não desmonto o meu sistema orçamentário, o meu sistema operacional, eu também não deveria desmontar o meu sistema de gestão de pessoas. O que significa que o meu sistema de gestão de pessoas deve ter características perenes. Para que haja essa perenidade, nós fomos buscando encontrar parâmetros que existem no sistema de gestão, independente de como ele está formalizado dentro da organização. Então vamos passar para a próxima transparência e nós vamos verificar que aqui há podemos observar dentro da organização 3 dimensões importantes. O intento estratégico, as competências organizacionais e as competências individuais. Toda empresa tem um intento estratégico, quer esteja explicitado ou não. Toda empresa tem competências organizacionais. Vamos pegar o exemplo de uma usina de açúcar e álcool. Essa usina ela produz açúcar e álcool, são 2 commodities com preços inelásticos no mercado. Se ela não produzir açúcar e álcool dentro de um determinado padrão de custo, ela não existe. Se ela existe, é porque ela tem competência para produzir açúcar e álcool num determinado nível de custo. E essa empresa tem essas competências organizacionais porque existem pessoas dentro da organização que têm condições de produzir açúcar e álcool nesse nível de custo. Ou seja, toda organização tem intento estratégico, competências organizacionais e competências individuais. E essas 3 dimensões elas estão interrelacionadas.
uma influenciando a outra mutuamente. É muito comum nós observarmos organizações que definem a sua estratégia em função das suas competências. Um exemplo recente foi a Yakult, no Japão. A Yakult lançou cosméticos. Aqui no Brasil não foi muito bem, mas no Japão, cosméticos Yakult é um sucesso, porque ela tinha competência de venda porta a porta. Ela se inseriu num outro produto muito sensível de venda porta a porta. A Natura aqui no Brasil começou a vender vitaminas, está começando a vender no futuro barras de cereais, ela vai entrando também no ramo alimentício, por conta da sua competência de venda porta a porta. Então nós temos vários exemplos nesse sentido. Porém, quando nós olhamos para dentro das organizações, nós vamos observar que as competências organizacionais e as competências individuais estão extremamente assentadas na cultura organizacional. Se nós temos aqui um elemento volátil, é o intento estratégico. Mesmo que eu mude muito o meu intento estratégico, a repercussão dessa mudança nas competências organizacionais e individuais vão ser muito pequenas. Portanto, eu tenho aqui agora um primeiro elemento de estabilidade e de perenidade dentro da gestão de pessoas, que são as competências individuais. Vamos olhar aqui o quadro e vamos verificar o que é uma competência organizacional. A competência organizacional, basicamente, é o patrimônio de conhecimentos da organização que lhe confere vantagens competitivas. O que é a competência organizacional? A competência organizacional não é simplesmente a somatória ou uso sinérgico das competências individuais. É muito mais do que isso. Vamos supor, também por absurdo, que nenhum dos senhores retorne para a sua empresa na sequência. Eu tenho convicção que mesmo que os senhores não retornem para as suas empresas, os senhores terão deixado lá uma contribuição que vai ficar, mesmo que os senhores não retornem. Assim como isso acontece com os senhores, acontece com todas as pessoas. As pessoas deixam um legado para as pessoas que estão na organização ou que virão. Ou seja, o patrimônio de conhecimentos da organização é o conhecimento acumulado da organização ao longo da sua existência. Por isso está muito ligado à sua cultura, por isso muda muito pouco. Vamos pegar um exemplo. A Embraco é uma empresa que produz compressores para refrigeradores. O capital dela hoje é um capital predominantemente americano. Ela tem fábricas, indústrias na Eslováquia, na Itália, na China, tem um escritório de vendas nos Estados Unidos e a sede fica aqui no Brasil, em Joinville, em Santa Catarina. E lá fica toda a parte de desenvolvimento de produtos. Em meados da década de 90, a Embraco fez um benchmarking na área de pesquisa e desenvolvimento e fez uma série de revoluções na sua estrutura. Um dos aspectos que mais me impressionou foi em relação a pequenos projetos. Pequenos projetos são projetos para adaptação de compressores para novas linhas de refrigeradores dos clientes. Em média, eles levavam, na época, 7 meses para fechar um pequeno projeto. E o objetivo deles era reduzir isso para 5 dias úteis no espaço de 1 ano. No espaço de 1 ano, eles reduziram para 4 dias úteis. Saíram de 7 meses para 4 dias úteis. Um grupo de pessoas, nessa época, fez isso dentro da Embraco. Criou essa transformação importante nos processos. Hoje, um jovem engenheiro que entra na Embraco, ele não tem a memória de como era em meados da década de 90. Ele entra dentro dessa ambiência. E depois de 2 anos, daqui 2 anos, quando ele sair no mercado, ele vai sair com essa tecnologia extremamente avançada em termos de gestão de projetos. Essa é a lógica de desenvolvimento mútuo, né, das pessoas contribuírem para o desenvolvimento da organização e, na medida que a organização se desenvolve, contribuírem para o desenvolvimento das pessoas. No quadro seguinte, nós vamos observar o seguinte: como é que funciona a organização? Eu não vou cobrar de todas as pessoas as mesmas competências individuais. Na verdade, a empresa funciona como uma orquestra. Cada grupo de pessoas tem uma partitura diferente. Infelizmente, na maior parte das organizações, as pessoas tocam de ouvido. Então, uma atravessa aqui, outra desafina colar, mas tudo bem, a música sai. Imaginem, os senhores, que nós conseguíssemos colocar uma partitura para as pessoas. Nós conseguiríamos melhorar muito a harmonia desse grupo, conseguiríamos melhorar a eficiência, mas mais do que isso, nós conseguiríamos mais rapidamente incluir novos repertórios e cada vez repertórios mais sofisticados. Nós propiciaríamos um desenvolvimento da empresa e da organização. E quando nós estamos falando de uma partitura, não estamos falando de enrijecimento, nós estamos falando de parâmetros. O jazz é muito bem-vindo, o improviso é muito bem-vindo, mas dentro de uma estrutura, para que isso seja absorvido na cultura, no conhecimento da organização.
Nós caminhamos então agora para o nosso segundo elemento de estabilidade. Então eu vou passar para a transparência seguinte, que mostra o caso da Albras. A Albras é uma empresa que faz alumínio, ela fica em Barcarena, a 100 km de Belém do Pará. Ela pertence à Vale do Rio Doce, é um consórcio japonês. E ela tem essas seguintes estruturas. Ela tem lá uma estrutura operacional, que é o pessoal que reduz alumínio, uma estrutura técnica, que é o pessoal de engenharia, de processo, qualidade, meio ambiente e segurança, o pessoal administrativo e financeiro e a trajetória gerencial. Vamos para a próxima transparência, a gente vai observar como essas carreiras elas se interrelacionam. Vejam que essas estruturas de carreira, elas traduzem a Albras. A Albras tem mais de 40 anos. Há 40 anos, a estrutura de carreiras da Albras é essa que está sendo mostrada aqui. Daqui 40 anos, se a Albras não mudar a sua natureza, a estrutura de carreiras vai continuar a mesma. O que nós observamos é que as estruturas de carreira da empresa não mudam no tempo, assim como não mudam no mercado, ou mudam muito pouco. A empresa só vai mudar a sua estrutura de carreiras quando ela mudar a sua natureza. Então, nós temos aqui agora o nosso segundo elemento de perenidade. O nosso terceiro elemento de perenidade está associado aos níveis de complexidade. Vamos observar aqui na Albras a estrutura técnica. Nós temos aí de T1 a T6. O que nós observamos ali? Degraus de complexidade. Por que eles são perenes? Porque eu não estou olhando o que as pessoas fazem ou o que as pessoas entregam, mas eu estou olhando a complexidade dessa entrega, a complexidade do que ela faz. Nós temos uma régua de complexidade que foi desenvolvida na década de 50. Foi desenvolvida por por uma empresa de consultoria chamada HAY, H-A-Y. A HAY é a empresa de consultoria que tem maior presença no mundo. Ela está presente no maior número de países. Ela usa uma régua de complexidade que ela desenvolveu na década de 50 e até hoje ela é atual. E provavelmente vai ficar sendo atual ainda por algum tempo. No final dos anos 80, nós desenvolvemos toda uma trajetória de carreira para o pessoal de áreas comerciais de bancos. Até hoje essa estrutura ela é atual, ela não perdeu a sua atualidade. Então eu quis trazer nesse nosso último bloco a discussão do sistema de gestão de pessoas. Nós vimos que o sistema de gestão de pessoas ele tem que ter essa perenidade, né? E para isso nós temos 3 elementos de perenidade, que são as competências organizacionais, a estrutura de carreiras e os níveis de complexidade. Nós temos usado esses elementos para analisar a realidade da organização e é isso que eu gostaria de estar passando para vocês. Quer dizer, esses conceitos para ajudá-los a entender a realidade da organização independente da estrutura, independente do sistema formal. Vocês tentarem enxergar a organização por trás do palco, nos bastidores da organização, por trás do sistema formal. Eu espero que com isso você consiga visualizar a sua trajetória, o seu movimento dentro da organização, fazer uma análise crítica da sua biografia profissional e pensar o seu futuro profissional, pensar a sua carreira, pensar o seu desenvolvimento. Muito obrigado pela sua atenção, um prazer muito grande estar com vocês. Um grande abraço. Professor, é conhecido que o Banco do Brasil está implantando nesse momento um sistema de avaliação por competências. Nós sabemos que a implantação de um sistema dessa natureza gera resistências internas e também tem os seus defensores. Eu queria saber do senhor como é que isso funciona para a organização, como pode ser utilizado de forma local e como pode ser utilizado em favor da gestão pessoal de competências, da própria carreira das pessoas. Queria ouvir do senhor. Claro, eu acho que a proposta de competências do Banco do Brasil, ela é uma proposta também madura, fruto de muita reflexão. O grupo que foi pensando o assunto foi um grupo que já escreveu a respeito, tem um lastro conceitual bastante consistente e a avaliação usando competência,
O objetivo dela, de um lado, é minimizar a subjetividade. O processo ele é sempre subjetivo, mas a partir da competência, do que você quer que a pessoa agregue de valor, ela entregue, fica muito mais objetivo, muito mais palpável, e fica um instrumento muito mais sólido para orientar o desenvolvimento da pessoa, né? Não fica um desenvolvimento só atitudinal ou só comportamental, ele fica traduzido em uma agregação de valor concreta da pessoa para o meio onde ela se insere. Eu acredito que esse seja uma evolução, um passo importante no aperfeiçoamento, no amadurecimento do sistema de avaliação do Banco do Brasil, e que, a partir dessa experiência, provavelmente surgir outros níveis de aprimoramento e de aperfeiçoamento. Então, também nessa questão, junto com outras iniciativas que o Banco do Brasil está fazendo em gestão de pessoas, é uma iniciativa vanguardista, trazendo conceitos bastante modernos de gestão de pessoas. Obrigado, professor. Obrigado a vocês.